O vídeo que você está prestes a ver é referente à segunda análise parcial em vídeo da disciplina Projeto Integrador em Psicologia, referente ao quinto período do terceiro ano 2020 do curso de graduação em Psicologia da PUC-PR Campus Londrina. Dentro da disciplina de Psicologia aplicada ao indivíduo com deficiência, nós estudamos os diferentes tipos de deficiência existentes e como podemos aplicar e adaptar o nosso serviço de psicólogo no atendimento dessas pessoas. Para iniciar, nós temos o conceito de deficiência de acordo com o Decreto 3.298/99, que diz que deficiência é toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gera incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Sobre os direitos das pessoas, a luta por direitos das pessoas portadoras de deficiência possui um grande histórico, desde a luta pela consideração e humanização dessas pessoas, até a luta por leis e estratégias de inclusão das mesmas na sociedade. A divisão das principais deficiências pode ser feita por deficiência mental, que também pode ser de diferentes níveis, leve, moderado, severo ou profundo. E as principais deficiências mentais são a síndrome de Down, a síndrome de Angelman, a síndrome de Tourette, a síndrome de Asperger e o transtorno do espectro autista. Dentro das deficiências sensoriais, nós temos a deficiência auditiva, a deficiência visual e a deficiência na linguagem. Dentro da deficiência motora, nós temos as deficiências que podem ser causadas por alguma lesão medular, uma deficiência física causada por uma malformação dos membros ou até mesmo a amputação dos mesmos. A paralisia cerebral e a talidomida, que é uma malformação dos membros causada por algum problema durante a gestação, como por exemplo a utilização de drogas pela mãe. E nós temos também a deficiência múltipla, que consiste em mais de uma deficiência nas áreas sensoriais, física ou mental. Toda a comunidade global dos indivíduos que são portadores de deficiência sofre muito preconceito, discriminação, segregação e exclusão e isolamento sociais. Não só também por parte da sociedade como um todo, mas também pela própria família, em alguns casos, pelos próprios parentes e até mesmo por elas mesmas, ou seja, elas não se aceitam como indivíduos, como seres humanos, tendo uma deficiência, certo? Então, nós, como futuros profissionais da saúde mental, ou seja, psicólogos, e também como agentes que fazem mudanças e transformações sociais, também como cidadãos, também principalmente como seres humanos, temos o dever ético e moral de fazer com que as realidades dessa pessoa, desse indivíduo com deficiência, sejam uma realidade humanizada, de maneira empática e respeitosa, não só com a sua ou suas deficiências, mas também com as suas singularidades e subjetividades. Tranquilo? E para isso a gente precisa fazer com que o quê? Com que ela se aceite, como indivíduo, E além disso, fazer com que ela promova as suas capacidades e suas habilidades, que ela confie nela mesma, certo? Já que ter uma deficiência não é algo deficitário, não te torna menor do que ninguém, é apenas uma diversidade. E também incluir ela na sociedade de maneira igualitária e saudável. Então esse é o nosso papel como psicólogos, como cidadãos, como pessoas, como seres humanos e principalmente como agentes de transformação e mudança social. Bom, no que diz respeito ao estágio básico, a gente pode estar observando algumas técnicas com relação aos clientes que apresentam algum tipo de deficiência, sendo essas deficiências físicas, cognitivas, como por exemplo um indivíduo que é cego ou surdo ou apresenta algum tipo de demência, certo? Demonstrando então uma necessidade de ajuda psicológica para amenizar ou reformular suas demandas, das quais geralmente trazem sofrimento. Ou seja, independente do caso, o ideal seria procurar executar uma entrevista psicológica que busque avaliar quais são as reais demandas, investigando os pontos que são apresentados pelo indivíduo, pelo cliente, sempre procurando aquilo que traz sofrimento,
né? E aquilo que limita a construção da subjetividade que compõe o eu daquele determinado sujeito. Ou seja, por mais que uma pessoa possua algum tipo de limitação ou algum tipo de deficiência, não quer dizer que ela é diferente das outras pessoas da nossa sociedade. Ela ainda assim apresenta sofrimentos emocionais referentes aos seus problemas, porque todo mundo tem problema. Ou seja, assim como qualquer outra pessoa da sociedade, ela precisa aprender a lidar com os seus sofrimentos de uma maneira saudável, certo? Ela precisa aprender a lidar com suas limitações de uma maneira saudável. Portanto, dentro de um atendimento psicológico, o ideal seria propor um apoio relativo à limitação do seu cliente, para que este possa desenvolver alguma maneira de lidar com suas limitações e sofrimentos. Com a disciplina do estágio básico, é isso que a gente aprende a fazer. A gente aprende a olhar para o indivíduo de uma maneira mais empática, para que a gente possa ver o mundo de outras formas, fugindo da nossa compreensão individual do que é certo, do que é errado, e do que traz sofrimento e do que é um problema, e aí podendo se aproximar de uma maneira mais efetiva de um cliente que possa estar em sofrimento diferente do nosso, né? Dentro de estratégias de avaliação psicológica, a gente vai ter dois pilares, vamos dizer assim, duas coisas que são fundamentais, que são a observação e a entrevista. E dentro da observação a gente tem dois tipos, que é a sistêmica e a sistemática, e os testes a gente tem os psicométricos e os projetivos. Quando a gente vai atender, se a gente atender uma pessoa com deficiência, é importante, por exemplo, uma deficiência cognitiva, é muito importante a gente fazer uma observação bem detalhada para a gente entender a queixa, para a gente entender melhor qual que é o problema. E no caso de uma pessoa com deficiência cognitiva, a gente pode fazer a observação tanto sistemática como assistemática, né? A gente pode ver ela na vida real e também a gente pode olhar ela dentro do consultório. E o tipo de teste melhor para uma pessoa com deficiência cognitiva seria os testes psicométricos, que são mais fechados. E também, dentro da psicometria, a gente vai entender os quesitos em relação à inteligência, né? Como raciocínio lógico, planejamento, decidir perceptivamente, ser intuitivo. Então, dentro desses testes psicométricos, uma deficiência cognitiva é melhor, né? É melhor a gente avaliar a deficiência com os testes psicométricos. Já se a gente tiver um outro tipo de deficiência, como por exemplo visual, os testes projetivos são melhores, né, nesse caso. Por quê? Porque o teste projetivo, ele é mais ambíguo e a gente pode avaliar outros tipos de questões, não só, por exemplo, fechadas igual psicométricos, né? A gente pode avaliar as queixas, a gente pode avaliar os mecanismos de defesa desse indivíduo, as condições que ele se encontra, e ele é mais aberto.